Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Nós abrimos a parte falando de artigo por artigo, né? E falamos do preâmbulo da Constituição Brasileira de 1988, a Constituição em vigor. Mas ali não era o local adequado para falar mais sobre preâmbulo em si. Nós falamos sobre as teorias, sobre a importância normativa ou não, né, do preâmbulo. Falamos das 4 teorias. E durante a aula, se não me engano, eu falei que haveria necessidade de aprendermos um pouco mais sobre o preâmbulo de um modo geral. Por isso que eu trago hoje a aula, ela é uma complementação, eu coloquei aqui como informações complementares. A gente vai ter isso durante esse módulo de artigo por artigo, que eu acho interessante para aprofundar o conhecimento, para que você que esteja aprendendo aí mais sobre a nossa Constituição, para que você não só fique no que a nossa Constituição diz efetivamente, mas entenda e consiga contextualizar todas as informações, né, que estão sendo apresentadas para ter um melhor conhecimento. Então, eu falei, se não me engano, na aula sobre o preâmbulo da Constituição de 88, que ele vem do latim preambulare, que significa iniciar uma caminhada, um começo. É a mesma origem etimológica da palavra, do verbo, né, perambular, né, caminhar. Então, o preâmbulo, ele significa isso. E a gente tem como primeiro texto constitucional de maior relevância a Constituição dos Estados Unidos, de 1787. Já está gravada até a aula aí, explicando, esmiuçando ela direitinho. E eu trouxe ela aqui, se você quiser pausar o vídeo e lê-la, né, com o devido cuidado. Nós não vamos ler todos os preâmbulos que nós trouxemos aqui, mas na Constituição americana, do finalzinho do século XVIII, ela tem a referência aqui, nós, o povo dos Estados Unidos. E é interessante, essa escolha desse termo nós é para salientar o princípio federativo, a soberania nacional sobre a autonomia local. A gente ainda está distante daquele período da Guerra de Secessão, mas é interessante perceber como que a fonte do poder, lá no caso dos Estados Unidos, ela passou dos estados para os Estados Unidos. Havia até uma proposta inicial, né, ao texto que seria da Constituição norte-americana, em que falava, se não me engano, nós, o povo de New Hampshire, referindo-se ao local onde estava sendo redigida a Constituição, mas essa proposta não vingou. A ideia de nós, o povo dos Estados Unidos, é uma ideia de que todos estão, né, todos os estados, todo o povo em si, está reunido formando aquilo, e não apenas um grupo de pessoas que se destina a formar aquilo para os outros. E aqui fala-se, né, do bem-estar geral, desses princípios que eles querem assegurar, o estabelecimento da justiça, assegurar, né, a tranquilidade interna para nós e para os nossos descendentes, os benefícios da liberdade. Então é essa a menção que a gente tem para fazer dessa, que é uma Constituição que acaba influenciando outras. A gente vai ter a Constituição da França, de 1791, ela já tem um preâmbulo maior. O preâmbulo dela é interessante, dessa Constituição francesa, que é até muito difícil de encontrar, traduzida para português em algum livro. A gente encontra na internet, mas com uma compilação de livro é mais complicadinho de encontrar. Mas esse preâmbulo, ele é inominado, ele não vem com o nome de preâmbulo, né? Há um reforço do caráter constituinte da Assembleia Nacional. A gente tem que entender que, no caso, esse preâmbulo é de uma Constituição que é após a Revolução Francesa, que é, na verdade, é no período da Revolução Francesa ainda, né? Na eclosão desse movimento. É uma Constituição que é depois dos direitos, da Declaração dos Direitos do Homem. Ela reforça esse caráter constituinte da Assembleia. É uma ideia de fuga do autoritarismo, né, da monarquia absolutista, na época do rei Luís XVI. É uma ideia de fuga disso. É interessante que tanto os Estados Unidos como a França, eles colocaram isso de uma forma bem exposta em seus preâmbulos de suas respectivas constituições.
os Estados Unidos pela fuga da monarquia britânica, porque era colônia dela, e a França pela fuga do próprio sistema ali implementado, que diferente dos Estados Unidos não era implementado por uma outra nação, mas implementado por um sistema monárquico que existia na própria França. E a França, quem tiver interesse em dar uma olhada, ela tem outros preâmbulos, né? Não só o preâmbulo, mas as constituições. A Constituição Francesa de 1814, ela influencia muito a Constituição Brasileira de 1824. A Constituição da França de 1830, ela influencia o ato adicional, a emenda, né, de 34 ainda no Império. E a Constituição Francesa de 1848, ela acaba influenciando também a Brasileira Republicana de 1891, aquela quando é proclamada a República aqui no Brasil. Eu trouxe aqui também a Constituição da Itália de 1947, aí num período pós Segunda Guerra Mundial. Ela não possui um preâmbulo, mas ela tem apenas uma introdução, né? Fala-se do chefe provisório de Estado, tendo em vista a deliberação dessa Assembleia Constituinte, né, de que fala da aprovação da Constituição, e ela não faz muita referência. A referência aos princípios que vão guarnecer o Estado italiano advindo da Constituição de 1947, ele vem no primeiro capítulo, que é chamado de Princípios Fundamentais. Se não me engano, são 12 artigos que enumeram várias matérias que são comuns a preâmbulos constitucionais. Então, é um preâmbulo diferente. Não é aquele preâmbulo assecuratório, não é aquele preâmbulo que a gente tem costume de ver em outros documentos, em outras cartas constitucionais. Nós temos a Lei Fundamental da Alemanha, de 1949, também pós Segunda Guerra Mundial. É interessante, fala-se aqui da responsabilidade perante Deus e os homens, movido pela vontade de servir a paz do mundo. Aqui certamente são todos termos, né, que a Alemanha tenta se comprometer após as sanções sofridas com o fim da Segunda Guerra Mundial, como membro com igualdade de direitos de uma Europa unida. A ideia de Europa unida ela é muito importante, porque a Alemanha, quando ela começa a desrespeitar, né, o que tinha ficado convencionado em Versalhes após a Primeira Guerra Mundial e a ascensão, né, ocorre, né, a ascensão do governo do nazista, né, o Hitler sendo escolhido como chanceler e depois virando líder do Reich. Aquela eclosão da Alemanha, em que o Hitler, como líder do Reich, ele começa a querer acabar com as restrições, os bloqueios econômicos. Todo aquele movimento nazista, ele gera uma Europa desunida. Para muitos historiadores, é até esse movimento que leva ao surgimento dos conflitos e à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então, você vê que na preambular da Lei Fundamental da Alemanha, que alguns podem chamar de Constituição Alemã, vem a ideia de membro com igualdade de direitos numa Europa unida. Então, uma ideia não só de união dentro da Alemanha, mas como em todo o continente. E aí fala-se os alemães nos estados, citam, né, o nome dos estados em livre autodeterminação, unidade e liberdade da Alemanha. Esse preâmbulo ele é sintético. Responsabilidade do povo perante Deus é uma ideia de reafirmar um dogma, a busca de uma proteção, a busca de uma legitimação contra um domínio ditatorial ou pós um domínio ditatorial, como acabou sendo configurado o Reich, sob a liderança de Adolf Hitler, a exaltação da paz mundial, como falamos, e a união e liberdade da Alemanha. Eu trago aqui também a Constituição de Portugal, de 1976, né, em que fala-se muito contra a ideia dos regimes fascistas ali da primeira metade do século XX. Ela é uma preambular um pouquinho longa. Eu vou trazer aqui algumas características que eu salientei dela. É um preâmbulo bem exemplificativo do contexto histórico.
E aqui eu vou voltar até nele. O preâmbulo da Constituição Portuguesa de 76, ele fala meio que de forma historicamente aqui, e ele tem uma segunda parte que vai falar dos direitos que ele quer assegurar, os princípios basilares. Ele vai falar de um país mais livre, mais justo, mais fraterno, mas é feita essa divisão. E se não me engano eu até cito aqui embaixo, exatamente. Divide-se em duas partes. A primeira fala dos antecedentes e a segunda desses valores e princípios. Nós podemos trazer também aqui a Constituição Espanhola de 78. Ela é uma Constituição já dessa segunda metade, né, do século XX, e é um momento ali de final de regimes mais ditatoriais pelo mundo, mais o surgimento de um período de Guerra Fria, um movimento que acaba influenciando o mundo inteiro, e justamente no receio, né, de ressurgimento de alguns movimentos, ela é uma preambular não sintética e ela consolida princípios gerais de direitos humanos. É um momento ali ainda bem não muito seguro, em que as constituições elas vão sendo formadas e tendem a assegurar mais os direitos, esse caráter de democracia, esse caráter que foge ao que foram aqueles movimentos da primeira metade do século XX. E eu trouxe aqui para que nós falássemos, eu não vou falar da história especificamente das constituições, isso vai ficar para um momento adequado, no qual nós vamos falar de todas as constituições, mas as constituições brasileiras. Eu só ocultei aqui do estudo a Constituição de 88, porque eu considero que nós já fizemos uma análise boa dela na aula que antecede essa, da forma lógica, na qual nós falamos do preâmbulo da Constituição atual, falamos inclusive das teorias sobre a natureza normativa do preâmbulo, né? Se ele tem uma força jurídica ou não. Então dela eu não vou falar. Mas vou falar das outras, que eu achei bem interessante trazer aqui, já que falamos de preâmbulos de constituições fora do Brasil. A primeira Constituição, vocês bem sabem, a Constituição do Império, ela tem uma forte influência na Constituição francesa. Não só ela busca fundamento na Constituição norte-americana de 1787, mas ela vai buscar também na francesa de 1791 e na de 1814. E se você quiser dar uma pausa e ler, eu não vou falar especificamente termo por termo dela, para não alongar muito a aula. Mas ocorreu o que antes dessa Constituição? Houve uma Constituinte que foi dissolvida por Dom Pedro e ele buscou aprovação em pouquíssimas câmaras municipais. Então há uma contradição no preâmbulo, quando ele diz, o Dom Pedro I, os povos desse império juntos em câmaras, dá a impressão que as câmaras todas do Brasil se reuniram para aprovar esse projeto de Constituição, essa preambular, né, o texto constitucional como um todo. Mas isso é uma falácia, porque quando houve a dissolução da Constituinte de 1823, aquele período pós declaração de independência, porque estava se trilhando um caminho que não era favorável ao Dom Pedro I, não era favorável ao poder todo, um poder máximo embutido no imperador, mas estava se formando uma constituição a que o imperador deveria se submeter a ela, criando praticamente uma monarquia constitucional mesmo, e acaba sendo uma monarquia constitucional, mas o imperador, ele nessa constituinte, que acaba criando a Constituição de 1824, ele cria um quarto poder, que é o poder moderador, que dá a ele a chancela de conseguir operar num nível maior dos outros poderes. Então não há uma divisão equânime dos poderes
efetivamente falando. Então, quando há a dissolução da Constituinte, em 1823, ele busca aprovação para a Constituição de 1824 em algumas câmaras. Mas é importante a gente perceber que são poucas câmaras. Então, é uma falácia nesse preâmbulo, é uma tentativa de buscar um reforço, uma legitimidade. É um preâmbulo não parte da Constituição, né? A gente vê aqui do teor seguinte, no final, fazemos observar como Constituição que do hora em diante fica sendo deste império, a qual é do teor seguinte. Então a Constituição ela vem a posteriori, né, nessa linha literária. Constituição política do Império do Brasil em nome da Santíssima Trindade. Então há uma retórica teocrática, lá em cima Dom Pedro, por graça de Deus, e lá embaixo, em nome da Santíssima Trindade, ele busca atender os anseios não só da igreja, mas da tentativa de legitimar o seu próprio governo. Aí passada a Constituição Imperial, a gente tem a primeira Constituição Republicana, de 1891. Ela tem um preâmbulo bem curtinho. Nós, os representantes do povo brasileiro reunidos em Congresso Constituinte para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte, que é a época, né, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Há uma necessidade de legitimar os constituintes, a ideia de soberania popular, quando diz aqui nós, os representantes do povo brasileiro. Uma ideia de fuga da monarquia e também do absolutismo, né? A gente viu isso quando a gente analisou a Constituição norte-americana e a francesa de 1791, quando a gente fala do preâmbulo delas. Normalmente é assim, uma Constituição que vem pós um período monárquico e contra ele, ela tenta estabelecer o extremo oposto. Isso a gente vê no próprio preâmbulo explicitado. Há uma influência norte-americana muito grande no próprio nome, Estados Unidos do Brasil, porque há uma mudança, né? Os que eram chamados de províncias passam a ser estados autônomos e unidos. Isso se deve muito à figura do Rui Barbosa. Eu pretendo depois trazer conteúdo falando sobre Rui Barbosa aqui no canal. O Rui Barbosa ele era o que se chama de americanófilo, né? Ele trazia muito da lei norte-americana aqui para o Brasil. Ele se espelhava muito nesse modelo norte-americano. Ele teve uma influência muito grande na criação dessa Constituição e dentre tudo até na nomenclatura Estados Unidos do Brasil. Aí passado esse período da República, né, de 1891, que vai se dividir da República da Espada e depois do Café com Leite, a gente tem a Constituição do governo Vargas, de 1934, cujo preâmbulo também é pequenininho. Eu vou ler aqui junto com vocês. Nós, os representantes do povo brasileiro, isso aqui é praticamente a mesma coisa da outra, pondo a nossa confiança em Deus, volta aqui uma ideia de busca por uma reafirmação religiosa, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para organizar um regime democrático que assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico. Decretamos e promulgamos a seguinte: Constituição da República continua o nome, né? Estados Unidos do Brasil. Há uma clara rejeição à ditadura quando a gente fala aqui na preambular, né, um regime democrático. Essa referência à unidade, quando fala aqui que assegure à nação a unidade, houve um movimento, principalmente pós a República do Café com Leite, um movimento pequeno, mas importante, de uma ideia separatista, um ideal paulista de separação, conforme eu coloquei aqui. Então, quando sai a Constituição do governo Vargas de 34, é reforçada essa ideia no preâmbulo, como os estados, né, serem realmente unidos, uma nação unida. E quando se fala na busca pela justiça e o bem-estar social e econômico, esse era um momento de eclosão de vários governos voltados a uma ideia marxista, que acabou não se consolidando na prática, né? Mas uma ideia mais comunista, mais socialista,
Então isso acabou surgindo, né, para o Brasil, que já tinha até um partido de natureza comunista à época, como um risco. E diante disso havia necessidade de mostrar na preambular, né, no preâmbulo, uma ideia de busca desse bem-estar, ou seja, uma desnecessidade de revolução. Basicamente o preâmbulo meio que quer dizer, aqui nós já estamos buscando bem-estar, não há necessidade de se querer fazer alguma revolução no Estado, de se implementar algum outro tipo de modelo, fugindo do capitalismo, indo para um comunismo, não há essa necessidade aqui. Então a gente vê claramente essa ideia no preâmbulo. Essa Constituição que foi, né, considerada por muitos até uma Constituição que criou vários direitos trabalhistas nesse primeiro governo Vargas. Nós vamos falar, como eu já salientei, especificamente de cada Constituição e dar o contexto histórico em que cada uma delas foi feita, né, o que ocorreu no momento da promulgação da Constituição ou da outorga dela, né, porque as Constituições elas foram criadas por vários mecanismos diferentes, né. A gente tem aqui a de 37, que é a do Estado Novo de Vargas, né. Ela é bem interessante, essa parte preambular, porque ela é bem destacada, ela é bem explicativa, né, atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social. Então, há uma ideia no governo Vargas que estava se tentando implementar, contrariamente ao governo, uma ideia comunista. Isso, o Vargas acaba se utilizando muito do que ocorre com João Pessoa, e ele acaba inspirando, cria essa nova Constituição. Aqui ele vai salientando o porquê que essa Constituição foi criada. Eu trouxe como características dela: é uma imposição ditatorial, é um manifesto político contra a iminência comunista, sem consulta popular. Apesar do texto falar, o texto aqui desse preâmbulo, se você quiser pausar aí e dar uma olhada, deixa eu tirar o círculo aqui da frente. Aqui no texto, atendendo ao estado de apreensão criado pela infiltração comunista, ele fala aqui especificamente desse receio, né? E aqui, sem o apoio das Forças Armadas e cedendo às inspirações da opinião nacional. Então, ele diz que se utilizou da opinião nacional. Na prática, isso não ocorreu, mas é uma ideia de tentar legitimar essa Constituição. Sempre há uma ideia de o governante, principalmente no constitucionalismo, que a gente tem visto nas aulas, dele tentar legitimar o porquê que ele está ali e quem o colocou ali. Então, a gente sempre vai ver, mesmo nesses estados mais de exceção, uma tentativa de se legitimar o que ocorreu para que se chegasse àquela situação. Aí a gente vai ter a de 46, a de 46 já é o período de declínio do governo Vargas. Ela é bem sucinta, ela fala: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos sob a proteção de Deus em Assembleia Constituinte para organizar um regime democrático. Aqui é uma ideia que contrasta, né? É uma ideia contrária ao que ocorria na prática no governo Vargas. Aliás, aquela Constituição de 37, ela é conhecida por muitos como polaca. Eu vou trazer depois a história do porquê dessa terminologia, que seria uma inspiração na Constituição polonesa, mas também do que ocorria com a vinda de prostitutas ao Brasil da Polônia, né? Prostitutas que traziam doenças para cá. Então eles brincavam com a nomenclatura da Constituição, os intelectuais da época, chamando de La Polaca como uma forma pejorativa. E aí, após o governo Vargas, a gente tem essa Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Ela tem um brevíssimo preâmbulo, retorna a essas condições de representantes do povo, caráter democrático, né? E não havia menção à república. A ideia estaria implícita aqui na ideia de regime democrático. Essa Constituição, apesar de ser bem sucinta, que ela acaba alcançando muitos direitos. Isso é muito interessante. A Constituição de 46, quando nós fizermos uma aula apropriada sobre ela, eu vou me dedicar a fundo a explicar esses direitos. Temos a de 67. A de 67,
ela ocorre naquele período do golpe militar de 64. O preâmbulo dela é esse preâmbulozinho: o Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte Constituição do Brasil. Essa menção ao Congresso é uma confissão de ilegitimidade, porque não houve Assembleia Constituinte para a Constituição de 67. O Congresso que havia sido dissolvido, enfim, não havia base para a criação dessa Carta Constitucional, inclusive até o que eu escrevo aqui. A invocação da proteção de Deus ela é retórica, é uma Constituição cujo preâmbulo é sucinto porque não há muito o que explicar sobre ela. Houve uma celeuma política à época. O que ocorreu, a gente vai explicar mais a fundo, mas o Jânio Quadros ele acaba renunciando, ele espera o apoio popular, esse apoio não vem, o vice dele assume, que é o João Goulart. O João Goulart ele é adepto de ideias voltadas a partidos de esquerda, voltadas a partidos comunistas. Isso cria um grande desarranjo, principalmente em meio aos militares, e ao golpe de 1º de abril de 64, em que é colocado o general Castelo Branco como presidente, como chefe do executivo, e um tempo depois ele envia ao Congresso um projeto. Esse projeto, logicamente, ele é aprovado. O Congresso não podia nem contestar o regime. Então, quando falo Congresso Nacional invocando a proteção de Deus, é uma falácia, porque na verdade era uma tentativa do general Castelo Branco de legitimar aquele governo. E ele envia esse projeto, essa proposta, a um Congresso que estava totalmente fragilizado, cujos parlamentares, a função precípua de um parlamentar, que é parlar, que é falar em nome da sociedade, não estava sendo utilizada para tal, porque eles não podiam nem contestar aquele regime daquela época. E por último aqui, antes da Constituição de 88, que eu já disse que não vou falar sobre ela agora, porque já falamos em aula própria, tem a emenda de 69, muitos chamam de Constituição de 69. O preâmbulo dela é bem assim, ele fala dos ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar. Então aí já não é o Congresso, já não é, Eles instituem essa emenda considerando que eles chamam de recesso do Congresso Nacional, mas na verdade foi uma dissolução, considerando, eles até falam aqui que o Poder Executivo Federal ele fica autorizado a legislar sobre todas as matérias, inclusive as emendas. Aliás, até aqui embaixo é falado da emenda, Aliás, é aqui na frente mesmo, eu me confundi. A elaboração de emendas à Constituição no processo legislativo está atribuída ao Poder Executivo Federal, considerando que a Constituição em sua maior parte deve ser mantida. Então eu não trouxe aqui para não ficar muito longo, muito mais longo do que está, mas ela traz vários dispositivos da Constituição de 67 que precisam ser mantidos. E aí eles promulgam uma emenda, mas é uma emenda que tem cara de Constituição. É um ato ditatorial. Ele busca uma autolegitimação desses comandos militares, uma legitimação que é por um ato criado por eles mesmos, que é esse ato que ele cita aqui em cima, o ato institucional. Esses atos aqui, o 16, peguei a caneta errada. O 16, o 5. Então, é uma ideia de autolegitimação, é como se eles tivessem se legitimado e eles estão querendo dar uma justificativa. Ela concede ao Poder Executivo Federal essa função legislativa de todas as matérias, inclusive das emendas, já que o Congresso estava, como eles colocaram ali, mas que seria de melhor colocação entre aspas, recesso. Há uma confusão lógica entre ministros militares e Poder Executivo Federal, que eles tomam para si esse poder. Eles não são mais ministros militares, mas compreendem o Alto Executivo Federal. O texto tentava ocultar essa ditadura que se impunha. E é estranho, porque uma emenda ela não precisa repetir o texto constitucional. Uma emenda é uma mudança no texto constitucional, como
nós estamos tão habituados de ver, e isso ocorre, né, desde o ato adicional de 34, na Constituição de 24, a Constituição do Império. Então é incomum, por isso que muitos chamam, na verdade, de a emenda, né, de Constituição de 67, de 69, perdão. Então, de que teríamos a Constituição de 67 e 69. Mas, para além dessa ideia de explicação histórica, fica uma ideia de um preâmbulo muito longo que tentava justificar aquele governo de natureza claramente ditatorial. Nós vamos terminar por aqui. Como eu havia dito, a Constituição de 88, a parte preambular, nós já falamos em aula própria. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula um pouquinho longa, mas a gente dá um panorama histórico das principais constituições pelo mundo afora. Falamos da França, falamos da Espanha, dos Estados Unidos. Dá uma ideia, um panorama geral de como é o preâmbulo dessas principais constituições e de como foi os preâmbulos de todas as constituições que nós tivemos no Brasil até o momento. Então eu vejo vocês na próxima, na continuidade aí do nosso estudo, artigo por artigo, da nossa Constituição de 1988.